Olá! Que todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento sejam bem-vindas a mais um encontro aqui no Grupo Espírita Fraternidade. Eu sou Alexandre e hoje nós vamos falar sobre uma mensagem do Irmão X, um pseudônimo de Humberto de Campos, no livro intitulado Cartas Icônicas, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Trata-se do capítulo 27, A Caridade Maior. Mas antes, para que todos se acalmem e possamos nos sintonizar, façamos uma prece. Neste instante, buscando expandir a nossa compreensão sobre a vida e a melhor forma de vivê-la, façamos a nossa oração de abertura dizendo: Pai, agradecemos imensamente as inúmeras bênçãos que nos são concedidas. Somos profundamente gratos por todos os momentos de alegria que pudemos proporcionar aos outros, porque sabemos que cada sorriso sincero nos aproxima da felicidade. Agradecemos por toda a dor que conseguimos mitigar, por um segundo que fosse, por todas as vezes que a maledicência se iniciava em uma roda de conversas e nossa sutil intervenção fez rebrotar as sementes da esperança e do bem, por todos os dias em que fomos capazes de mudar o curso dos nossos pensamentos que insistiam em nos trazer a dor e a desolação dos erros cometidos no passado ou o medo e a angústia de um futuro incerto. Pai, gratos somos por hoje, aqui reunidos, termos mais alguns minutos do nosso dia voltados para o bom pensamento e a conversa amiga. Que nossos lares se encham de luz e sejamos aqueles capazes de mantê-la acesa por onde formos. E com a sua permissão, damos início à fala de hoje. Na crônica intitulada A Caridade Maior, Humberto de Campos nos apresenta uma série de orientações que o anjo da caridade deu ao homem que pretendia desempenhar tarefas no bem ao regressar ao mundo. É importante que a gente perceba a simplicidade com que ele descreve cada ponto. Qualquer um de nós tem plena condição de compreender tudo. Só que o nosso problema, geralmente, não é a falta de compreensão, mas sim a falta de aplicação. Se você ainda não leu, recomendamos que leia o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Chama-se Sede Perfeitos. Nele temos um roteiro seguro para o nosso aprimoramento. Depois de lermos aquilo, não temos como mais alegar a ignorância. O conflito maior sempre esteve entre o saber e o fazer. O nosso saber, ele não pode ficar amigo do não fazer. Então, ninguém se surpreenda se não achar nenhuma recomendação inédita na fala do anjo da caridade que nós vamos ler daqui a pouquinho. Você provavelmente já sabe de praticamente tudo. Só que, aí fica um alerta, saber não implica fazer. Imagine só se você fizesse tudo o que sabe. Quantas maravilhas você seria capaz de realizar. Quantos dos seus problemas deixariam de existir ainda hoje, só com você fazendo aquilo que você já sabe, colocando em prática tudo aquilo que você já dominou. Quanto mais nos esforçamos, quanto mais reforçamos o nosso conhecimento, revisitando-o periodicamente, mais nós nos aprimoramos, e quanto mais nós nos aprimoramos, mais nós estamos perto de uma realização. E uma coisa é fato, nós vamos vencer nosso orgulho, nossa teimosia, nossa vaidade na marra, nem que seja pelo cansaço. O caminho seguro já foi apontado e pavimentado há muito tempo, só falta a gente seguir por ele. Então, agora, neste instante, vamos concentrar, colocar nossos sentidos para observar com muita atenção cada uma das recomendações e das ponderações que o Anjo da Caridade traz nessa crônica do Irmão X. Então, abre parênteses. Ao homem que alcançar aos céus, pedindo orientação sobre as tarefas de benemerência social que pretendia estender sobre a terra, o Anjo da Caridade falou compassivo: volta ao mundo e cumpre de boa vontade as obrigações que o destino te assinalou. Para que te sintas de pé cada dia, milhões de vidas microscópicas esforçam-se em tua carne, garantindo-te o bem-estar. Cada órgão, cada membro do teu corpo ampara-te abnegadamente para que te faças abençoado discípulo da civilização. Os olhos identificam as imagens que já podes perceber, livrando-te da desordem interior. Os ouvidos selecionam sons e vozes para que não vivas desorientado. A língua auxilia a expressar os pensamentos, enriquecendo-te de sabedoria. As mãos realizam-te os sonhos, engrandecendo-te o caminho na ciência e na arte, no progresso e na indústria. Os pés sustentam-te a máquina física para que não te arrojes à inércia. A boca mastiga os alimentos para que te não condenes à inação. Os pulmões asseguram-te o ar puro contra a asfixia. O estômago digere as peças com que nutrirás o próprio sangue,
O fígado gera forças vitais que te entretêm a harmonia orgânica. O coração movimenta sem parar, escorando-te a existência. Vives da caridade de inúmeras vidas inferiores que te obedecem à mente. Torna, pois, ao lugar em que o Senhor te situou e satisfaz as tarefas imediatas que o mundo te reserva. Caridade é servir sem descanso, ainda mesmo que a enfermidade sem importância te convoque ao repouso. É cooperar espontaneamente nas boas obras, sem aguardar o convite dos outros. É não incomodar quem trabalha, é aperfeiçoar-se alguém naquilo que faz para ser mais útil, é suportar sem revolta a bilis do companheiro, é auxiliar os parentes sem reprovação, é rejubilar-se com a prosperidade do próximo, é resumir as conversações de 2 horas em 3 ou 4 frases, é não afligir quem nos acompanha, é ensurdecer-se para a difamação, é guardar bom humor, cancelando a queixa de qualquer procedência, e é respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhe é própria. E porque o homem ensaiasse inoportunas indagações, o anjo concluiu: volta ao corpo e age incessantemente no bem. Não percas 1 minuto em descabidas inquirições. Conduz os problemas que te atormentam o espírito ao teu próprio trabalho, e o teu próprio trabalho liquidá-los-á. A experiência aclara o caminho de quantos lhe adquirem o tesouro de luz. Recolhe as crianças desvalidas, ampara os doentes, consola os infelizes e socorre os necessitados. Não ouvides, pois, que a execução dos teus deveres para com o próximo será sempre a tua caridade maior. Legal, né? Fechamos as aspas aqui, e o que é que a gente vê é que o autor se preocupa inicialmente em pontuar que o homem pretendia estender sobre a terra tarefas de benevolência social. Para entender, gente, é só o começo. Mas a tarefa ela não se faz apenas com as aspirações e os compromissos. Aqui vale a pena recordarmos de uma frase que o mentor Alexandre fala para André Luiz, apresentado no livro Missionários da Luz. Em linhas breves, só para você entender o contexto, tinha o Adelino, que seria o pai de Segismundo, e havia ele se comprometido com a tarefa antes de reencarnar. No entanto, depois, quando já na hora de cumprir aquilo que era prometido, ele quis desistir e deixou Segismundo em uma situação de muita incerteza e insegurança. Daí, avaliando o caso, Alexandre diz para André Luiz, entre aspas, como acontece quase sempre, os heróis da promessa fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. Aí eu me pergunto, eu sou um herói da promessa, que na hora de cumprir, faço outro acordo comigo e vou empurrando com a barriga, dando um jeitinho de negociar, até acabando fazendo? Se eu sou, então está na hora de começar essa mudança agora, ainda hoje. E na sequência, o anjo da caridade disse ao homem para cumprir as tarefas de boa vontade. Vamos para um exemplo bem cotidiano. Imagine-se fazendo qualquer coisa de má vontade e só tenta ali avaliar qual vai ser o resultado disso. Se você pega uma panelinha, coloca a sua comidinha com má vontade, tempera com má vontade, leva ao fogo com má vontade, qual vai ser a sua alegria na hora de comer essa comida? Quando ela estiver pronta. A vontade, nas palavras do Emmanuel, é a gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da ação mental. Então, eu acho que nenhum de nós aqui tem dúvida se quer ter uma boa ou uma má gerência na vida. Até porque a gente não tem nenhuma notícia de alguma má gerência ter levado qualquer coisa à prosperidade, ao sucesso. Só nos sobrou agora arregaçar as mangas com a boa vontade. Não importa a dificuldade que a gente esteja enfrentando. A boa vontade ela não vai fazer o nosso problema desaparecer, sumir, acabar, mas vai nos ajudar a passar por ele de uma forma muito mais proveitosa. E aí, voltando, o anjo continua. Ele vai trazer agora uma série de ponderações sobre o nosso corpo. Afinal, o homem que vai encarnar aqui, ele quer ter êxito na tarefa. Todos nós quisemos. E não adianta a gente ficar pensando em um monte de coisas, um monte de obrigações, se a gente não valorizar, primeiro de tudo, o nosso próprio corpo. Nunca é muito lembrar de Jesus dizendo que, semelhante a amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro e maior mandamento, é amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, é mandamento cuidar bem da gente. E cuidar bem da gente não é só alimentação, sono, lazer. Quando nós entendemos bem a função de cada parte
do nosso corpo e fazemos um bom uso de todas elas, nós também estamos cuidando bem da gente. Se os olhos são motivo de escândalo, a recomendação não era de arrancá-los. Se a mão é motivo de escândalo, a recomendação também não era de cortá-la. Se eu faço bom uso, é como um talento que eu peguei, investi e multipliquei. Quanto mais eu multiplico, mais digno de confiança eu passo a ser e mais responsabilidade eu trago para mim. Então, se eu quero abraçar uma tarefa maior, eu tenho que me mostrar digno no mínimo, nas pequenas coisas. Sobre a visão, por exemplo, a ponderação do anjo é que os olhos identificam as imagens que nós já podemos perceber, livrando-nos da desordem interior. Quer dizer, existem imagens que nós não conseguimos perceber. Os nossos olhos, eles são sensores. E eles são capazes de captar o que a gente chama de espectro visível, que é um intervalinho bem pequenininho ali no espectro eletromagnético. Para você ter uma ideia, o visível ele vai de uma região do violeta ao vermelho, que é de 380 nanômetros a 770 nanômetros. Antes do violeta ali, com comprimentos de onda menores, nós começamos com o ultravioleta. E a gente sabe que ele existe, a gente conhece algumas propriedades, mas a gente não é capaz de enxergar, não com os nossos olhos. Da mesma forma, comprimentos de onda maiores do que o vermelho ali, do que o 760, a gente começa no infravermelho. Tem infravermelho próximo, médio, e aí vai embora. Então, a título de curiosidade, as cores que nós já conseguimos ver, que a gente consegue enxergar, elas estão no intervalo da luz visível que as superfícies refletem. Por exemplo, vamos pensar nas plantas. A gente pensa, quando pensa em planta, em que cor? Verde. Por quê? Porque as plantas geralmente elas absorvem ou deixam passar através delas boa parte do espectro eletromagnético e ele reflete mais o verde. Então, passa ou é absorvido o azul, o vermelho, o amarelo e o verde é refletido e a gente consegue captar. Mas uma coisa que é bem legal e que geralmente assim passa batido é que as plantas refletem bem mais o infravermelho do que o verde. Os nossos olhos não conseguem captar o infravermelho, então o que a gente acaba vendo é só o verde mesmo. Agora imagina, se os nossos olhos conseguissem captar e converter em imagem todas essas informações, muito mais informações. Gente, a mesma coisa com o som. Nós conseguimos ouvir também um intervalo pequeno dentro do espectro sonoro. Menos de 20 Hz são infrassons, a gente não ouve. Mais de 20 mil Hz são ultrassons, a gente também não ouve. Em outras palavras, o que a gente ouve está no intervalo entre 20 e 20 mil ciclos ou oscilações por segundo. E ainda tem que prestar atenção para que a pressão sonora específica esteja em evidência, porque senão a gente também não ouve. Então imagina se a gente ouvisse tudo. Quanto mais a gente entende, então, as particularidades do nosso corpo, mais nós vamos vendo quanto ele tem características impressionantes e o quanto a gente não pode deixar de forma alguma de valorizá-lo. A língua é um outro exemplo. É um órgão musculoso que nos ajuda a engolir, a sentir o gosto e também a nos expressar. A gente não deve falar tudo que a gente pensa, porque a gente sabe, né? A gente nem sempre está pensando nas coisas mais nobres com significado mais elevado. Mas o fato de que a gente pode articular de forma falada o nosso pensamento ajuda demais no nosso crescimento intelectual, a aguçar as nossas percepções, a inclusive fazer a seleção do que a gente não vai falar. Quando a gente pensa nas mãos, elas são um símbolo muito forte de trabalho. O mecanismo pelo qual nós estamos assistindo aqui essa fala hoje é um aparelho que foi feito por mãos. Aí vai vir aquele engraçadinho, não, os aparelhos hoje em dia são tudo feito por máquina. Sim, mas as mãos fizeram as máquinas. Quanta coisa 30 anos atrás era inimaginável, era um sonho, uma realidade assim que a gente só via em filme. Mas alguém desafiou o limite do possível, colocou a mão na massa e proporcionou um grande progresso na tecnologia, na indústria. Mas as mãos elas não ficam apenas operando máquina, apertando botão. Elas são uma ferramenta assim, interessantíssima para a expressão da beleza, seja da forma escrita, pintada, esculpida, tocada. Elas promovem cuidado, afeto, carinho. A arte, por exemplo, ela eleva a nossa sensibilidade, ela tem expoentes ao longo da história que marcaram profundamente a nossa visão de mundo e a nossa percepção de beleza. Os pés, eles sustentam o nosso corpo e nos impelem a caminhar, movimentar, sair do lugar, a ir adiante. Saindo do lugar, nós conhecemos pessoas novas, lugares novos, presenciamos situações diferentes daquela que está do nosso costume, do nosso hábito, e, consequentemente, a gente aprende mais. A boca, como um todo, ela é a porta de entrada para a nutrição que a gente escolhe para nós, para a manutenção do nosso corpo físico. Os pulmões estão ali assegurando a entrada do ar
que vai disponibilizar o oxigênio na medida exata para o bom funcionamento de todas as células do nosso corpo. E o anjo, na crônica do Humberto de Campos, fala ainda do estômago, do fígado, do coração, e ele poderia ter citado muitos outros órgãos que são imprescindíveis para a nossa vida. E aí, nesse sentido, né, a gente elencando aqui os órgãos, a importância deles para nós, vale muito uma consideração que André Luiz fez em 1958, numa nota do livro Evolução em Dois Mundos, da Nota ao Leitor. Esse livro é uma psicografia do Chico Xavier com Valdo Vieira. Então vamos abrir um parênteses para ver o que ele diz. Sabemos equilibrar a circulação do sangue para garantir a segurança do ciclo cardíaco, mas ignoramos como libertar o coração do cárcere das sombras em que jaz, muitas vezes mergulhado na poça das lágrimas, quando não seja algemado aos monstros da delinquência. Identificamos a neurite óptica com eliminação progressiva dos campos visuais e medicamos-la com a vantagem possível na preservação dos olhos. Entretanto, desconhecemos como arrancar a visão às trevas do espírito. Ofertamos braços e pernas artificiais aos mutilados, contudo, somos francamente incapazes de remediar as lesões do sentimento. Agora, pausa, dá uma pensada nisso. Coloca a nossa mensagem de estudo lado a lado com essa nota do André Luiz e vamos ver quão proveitoso tem sido o nosso comportamento. Esse é um exercício de autoconhecimento poderoso. Voltando aqui agora para o nosso capítulo, é bem interessante, voltando ali na fala do anjo, quando ele se refere que nós vivemos da caridade de inúmeras vidas inferiores que nos obedecem à mente. A doutora em Biologia Evolutiva, Alana Colen, ela destaca no livro chamado 10% Humano que nós somos mais bactérias e fungos que nós mesmos. São mais de 100 trilhões deles só no intestino. São cerca de 4 mil espécies diferentes. E ela traz um dado bem curioso e divertido que, ao longo da nossa vida, nós vamos ter abrigado em micro-organismos o equivalente à massa de 5 elefantes africanos. Gente, já é bem pesado, imagina 5. E de micro-organismo. Agora pensa tudo isso trabalhando para o pleno funcionamento do nosso corpo, das nossas funções orgânicas. Nós, enquanto espíritos, estamos governando tudo isso. A nossa mente está dando o comando que vai ser obedecido. Pensa bem agora. Toma seu tempo, sem pressa, porque qualquer coisa que você já identificar que precisa melhorar, já começa a se organizar para fazer. Não deixa passar o tempo. A gente não tem tempo para perder, a gente não tem tempo para desperdiçar. Outro ponto que é muito significativo. Quando o anjo recomenda fazermos as tarefas imediatas que o mundo nos reserva, é uma advertência para que a gente saiba o valor das atividades que temos que desempenhar no nosso dia a dia. Muitos de nós às vezes ficam meio chateados, tipo, eu queria ter uma missão grandiosa, eu queria ter um trabalho com maior projeção, mas a gente esquece o poder de realizar aquilo que está no nosso lado, que é aquilo que nos compete. Se a sua encarnação, por exemplo, tem um objetivo de cuidar de uma pessoa querida, só uma, então é isso. Você fica ali tentando correr do compromisso, mas ele está ali do seu lado. Mas olha só, isso não quer dizer que você não possa fazer outras atividades na vida, claro que você pode. Mas a ideia aqui agora é que a gente olhe para o lado para a gente fazer as tarefas que já estão ali, aquilo que a gente está precisando. É como se a gente estivesse ali deitado na nossa cama, olhando a sujeirinha no chão e achando ruim que a gente não vai participar da faxina no seu bairro. Eu sei que ninguém quer sair fazendo limpeza nem nada, mas o que a gente faria? A gente começa com o nosso quarto, depois a gente vai para outros cômodos da casa, a casa inteira, depois a gente pensa em ir além. Até porque é só depois da gente ter feito aqui que a gente consegue saber exatamente o que a gente precisa para fazer um serviço melhor além. Quantas pessoas, mesmo sabendo ler, mal leem um livro no ano? E ela reclama por, às vezes, não psicografar igual o Chico, o Divaldo, algum outro médico que está destacando nessa área. Gente, não tem nem sentido isso. A gente não pode fazer do nosso desejo um esporte sem compromisso, no qual a gente vai desejando as coisas sem nenhum critério, sem nenhum motivo, só porque parece legal. Para a gente nunca esquecer o que é um compromisso de verdade, vamos ler o livro Renúncia e vamos chorar junto com a Alcine, que é um espírito que não precisava reencarnar, mas ela escolheu, livre e espontaneamente, voltar por causa de uma alma querida que vivia caindo no erro. Então, quando a gente vê onde ela estava e o que ela podia fazer, a gente pensa, não, vai mudar o mundo. Mas não. O compromisso dela não era mudar o mundo. Naquele momento, era com uma pessoa amada. Eu não vou dar spoiler aqui para não perder a graça e
É importante que você leia esse romance do Emmanuel, porque ele vale cada segundo. Então, gente, caridade, segundo o anjo, é servir sem descanso, sem descansar. Então, quando a gente fala, servir sem descanso quer dizer que eu não posso dormir, quer dizer que eu não tenho nem um minuto de lazer? Não, também não quer dizer isso. Quando você dorme, o que você está fazendo? Você está cuidando do seu corpo. Então, é um serviço importante que você presta a você. O lazer também é importante para a nossa saúde, tanto o corpo quanto a mente. Só que o que a gente tem que observar é a natureza da atividade que a gente está chamando de lazer. É lazer sair e ter uma boa conversa com os amigos? É lazer. Se a conversa for boa, é lazer. É lazer eu sair com os mesmos amigos, xingando a pessoa na rua, zombando os outros, em meia gritaria, gargalhada, aquela algazarra? Embora muita gente possa falar, a pessoa está se divertindo. Antes de tudo, elas estão causando mal-estar em muitas outras pessoas. Se a minha diversão não respeita o outro, se a minha diversão está trazendo tristeza para alguém, incômodo, medo, ela deixou de ser boa há muito tempo e, consequentemente, ela também deixou de me favorecer. Então, eu não posso tirar o benefício de algo que eu escolhi fazer, mas que causa mal. Porque nós vivemos um coletivo. O espaço do outro precisa ser tão respeitado quanto o meu. É por isso que o anjo recomenda não incomodar quem trabalha, cooperar espontaneamente, ou seja, vai lá e tem iniciativa. Faça sem que ninguém precise ficar implorando para você. Não é bom quando a gente está ali com a dificuldade e vê uma alma abençoada e fala assim, peraí, só um pouquinho, deixa eu te ajudar aqui. É bom, e isso é bom, porque quanto mais nós nos aperfeiçoamos e ajudamos o outro a se aperfeiçoar para se tornar mais útil, mais nós também nos tornamos úteis e mais a coisa cresce. Porque não importa no que, a gente vai ser capaz de fazer mais rápido, de fazer mais, de fazer melhor, de fazer tudo mais rápido, melhor, tudo. Nossas condições elas se ampliam. Então, não é só condição de ação, condição de entendimento e de consciência também. É por isso que o irmão X destaca na fala do anjo que no âmbito da caridade nós vamos ser capazes de suportar a pancada de um companheiro que vai nos dar. Nós vamos escolher não ouvir o mal que forem falar da gente. Porque assim, as pessoas vão falar, mas eu vou escolher. Dentro dos 20 Hz a 20 mil Hz, que é a capacidade que a gente tem de ouvir, eu vou escolher o que vai entrar dentro de mim e vai ter significado. Nós não vamos ficar criticando mais as pessoas que não vão seguir aquela cartilha moral de bons costumes que a gente estabeleceu, que a gente fala, que a gente acha que é melhor. Nós vamos nos alegrar com o sucesso do outro, ser feliz comigo, eu feliz contigo. Com o que você conquistou, eu vou ser feliz com o que eu conquistei. A gente vai falar aquilo que é útil. Então, sobre isso, vamos fazer um desafio. Pegando aquele exemplo que o anjo deu. Pegar 2 horas da nossa conversa e resumir em 3, 4 frases. Vamos pegar das últimas conversas que a gente teve, que durou um bom tempo, vamos pegar e resumir em 3, 4 frases, em poucas palavras. É um desafio puxado, mas vale a pena para a gente começar a entender de fato o que é prioridade e o que é completamente dispensável. Porque quanto disso que a gente falou nessa conversa não podia ser naturalmente descartado? Quanto daquilo tomou o tempo do outro e o meu? Já no final da recomendação do anjo, o autor ali vai destacar que o homem ele ia perguntar coisas que não eram necessárias, daí o anjo já atalhou e resumiu tudo, fazendo exatamente o que ele acabou de fazer, em uma frase. Volta ao corpo, quer dizer, se coloca na posição de servir e age incessantemente no bem. Porque assim, qualquer dúvida que o homem tiver, ele vai pensar assim, isso que eu vou fazer é agir no bem? Se a resposta for sim, é só ir lá e fazer. Se for não, é só não fazer. Se ficar na dúvida, pensa mais um pouquinho. Geralmente o bem, ele é inconfundível. Ninguém pensa assim, vou ali falar mal de alguém porque é algo bom a se fazer. Porque a pessoa sabe que isso não é bom. Dentro dela ela não sabe. Ela pode até sentir satisfação fazendo, mas ela não tem a ilusão de que se esse comportamento for generalizado, ele deveria ser um comportamento exemplar e que todo ser humano tem que fazer e que seria algo bom. Até porque se alguém estiver falando mal dela num grupo ali e ela souber, ela vai ficar com raiva, ela não vai ficar se sentindo plena e realizada. Ela não vai se sentir bem. Não vai. Então, fazer aquilo que eu não gostaria que fosse feito para mim é algo que a gente tem que repensar sempre também.
E para a gente encerrar, vamos guardar bem a instrução sobre as perguntas que não tem nada a ver. A gente às vezes pergunta demais e nem para direito para ouvir a resposta. A pessoa mal acabou de responder, a gente já emenda cortando ali uma outra pergunta e uma outra, e vai fazendo aquele monte de pergunta. Parece para estar em ação, como se a gente estivesse discutindo, mas não, a gente não está processando. A gente vê no olhar que a pessoa não está, ela não está prestando atenção, que ela está no automático. Então vamos acalmar, parar, pensar com carinho, com cuidado, e se a gente tiver qualquer dúvida sobre o que e quando a gente for fazer as coisas, vamos lembrar das palavras finais do anjo. Recolhe as crianças desvalidas, ampara os doentes, consola os infelizes e socorre os necessitados. Não ouvi-os. Não se esqueça, pois, que a execução dos seus deveres para com o próximo será sempre a tua caridade maior. Uma excelente semana para você. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários e manda essa mensagem para aquela pessoa com quem você se importa, que você sabe que precisa ouvir alguma coisa boa e que coloque ela para cima. Fique com Deus e nos vemos em breve. Um grande abraço.